Aqui é o professor Eduardo Schneider do Tá Fácil e eu vou levar você a descobrir tudo que tem a ver com o teste de aptidão física, ou melhor dizendo, com o exame de capacidade física da Polícia Rodoviária Federal 2018. Um dos editais mais difíceis já lançados em qualquer concurso público. E eu vou explicar para você por que ele é tão difícil assim. Ele tem algumas características que são bem próprias, bem específicas, que o tornam mais difícil ainda. Por exemplo, você tem que executar 4 testes subsequentes. Você tem que executar o teste de flexão em barra, em seguida executar o teste de impulsão horizontal, logo mais o teste de abdominal ou flexão abdominal e finalizar com o teste de corrida 12 minutos. Não basta você tirar o mínimo em cada um dos 4 testes. Porque você precisa ter, ao final desses 4 testes, um somatório de pontos que faz com que a média seja igual a 3. O que significa dizer isso daí? Se você tirar o mínimo em cada um dos 4 testes, você vai somar 2 pontos. 2 vezes 4 testes, 8 pontos. Dividido por 4, você tem a média igual a 2. E você precisa da média igual a 3 pontos. Então, em algum dos testes, você vai ter que ter uma pontuação superior ao mínimo, superior a 2 pontos. Lembrando, a pontuação, a tabela de pontuação vai de 2, que é o mínimo, até 5, que é o máximo, em cada um dos 4 testes. Fique atento a esse detalhe. Um outro ponto muito importante que o torna também difícil é a realização de apenas uma tentativa. Você não tem duas, você tem apenas uma tentativa para conseguir atingir o seu índice, seja ele mínimo ou um máximo, e somar os pontos necessários para obter a média final igual a 3 pontos. Então, se você faz um teste ou treina para aquele teste e atinge, por exemplo, na barra, atinge 5 barras e você treinou para 6 ou 7 barras, você não tem a segunda tentativa, você só tem apenas uma tentativa para conseguir realizar esse teste. Agora, se você não atinge o mínimo na primeira tentativa, o edital permite você realizar a segunda, mas é exclusivamente neste caso, de você não atingir o mínimo previsto no primeiro teste ou em cada um dos testes, conforme a tabela de classificação, conforme o índice exigido. Então, na corrida você não atingiu o mínimo, ou desculpa, melhor dizendo, na barra você não atingiu o mínimo, você não tem opção de tentar na segunda tentativa obter o maior número de repetições. Eu falei anteriormente da corrida, a corrida é o único teste, independente do resultado, que não é permitido você ter 2 tentativas, é uma exclusiva. Se você não fez o mínimo, você está eliminado do concurso. Se você treinou para correr 2.400 e no dia lá você correu 2.300, acabou, você não tem a segunda tentativa, morreu por aí. Então esse edital, ele é muito específico em relação à pontuação e muito difícil em relação a essas alterações que eu acabei de mencionar. Um outro ponto importante que ninguém está levando em consideração é a mudança do teste de flexão abdominal. O edital da Polícia Rodoviária Federal exige uma execução um pouco diferente dos demais concursos públicos. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a execução correta desse exercício ou desse teste de aptidão física, tá ok? A partir de agora, então, nós vamos passar os 4 testes, o teste abdominal, o teste de corrida, o teste de flexão em barra e o teste de impulsão horizontal. Os 4 testes, nós vamos passar cada um deles, todos os detalhes, todas as características do que é previsto e do que não é permitido fazer durante a execução de cada um deles. Vamos começar com o teste de barra. Em seguida, vamos passar para o teste de impulsão horizontal, conforme o edital, né? Depois do impulsão horizontal, a gente passa para o teste de flexão abdominal e vamos finalizar com o teste de corrida 12 minutos. Vamos lá? Teste de flexão em barra para o sexo masculino. É o famoso teste de barra, tradicional teste de barra dinâmico, que vai ser cobrado no exame de capacidade física, concurso da Polícia Rodoviária Federal, nesse ano de 2018. Lembrando, você tem pouco tempo até o dia do TAF, até o dia do exame de capacidade física. Por quê? A prova está marcada para ser realizada dia 3 de fevereiro de 2019. Pelas minhas contas, minha experiência, normalmente o teste de capacidade física ou exame de capacidade física é realizado entre 30 e 45 dias após essa etapa. Então, meados de março, você provavelmente vai estar fazendo o exame de capacidade física da Polícia Rodoviária Federal. Então, a hora é agora de iniciar o treinamento. Eu vou passar para você agora uma série completa
de execução do famoso teste de barra que vai ser cobrado no edital, ou está no edital da Polícia Rodoviária Federal 2018, tudo bem? Primeira característica, primeira situação, o teste de barra, ele vai ser realizado com apenas uma empunhadura, ou seja, a empunhadura pronada. O edital, dessa vez, não permite você utilizar dois tipos de empunhadura, a supinada ou a pronada. Esse edital, exclusivamente a empunhadura pronada. E o que é a empunhadura pronada? Você vai segurar a barra, você deve se posicionar na barra com o dorso das mãos apontado para o seu rosto, ou seja, o dorso das mãos vai estar sempre para o seu rosto. E aí você tem duas pequenas variações de como você vai realizar essa empunhadura, essa pegada. Ou você utiliza a empunhadura que eu chamo, a empunhadura em forma da letra C, em pinça, ou você utiliza a empunhadura com os polegares ou com o teu polegar próximo dos outros 4 dedos, em forma de concha, ou seja, pronada, concha, ou em pinça. Tanto faz uma ou outra. Essa é a pequena variação em relação à execução do teste de barra, mas você deve ter a pegada ou empunhadura pronada. Tudo bem? Essa é a empunhadura que você deve treinar. Esquece a empunhadura supinada, não faz mais sentido você treinar supinada. Ah, mas eu ganho mais força na empunhadura supinada, depois eu consigo transferir para a empunhadura pronada. Lembrando, você tem pouco tempo. Seja o mais específico possível no seu treinamento para conseguir obter mais performance. Falando em performance, falando em desempenho, nesse edital, se você fizer entre 0, ou seja, não realizar a repetição na barra, até 2 repetições, você está reprovado, ou seja, você está inapto, você não tem nem pontuação. A partir da 3ª repetição, você já começa a pontuar. Por exemplo, você fez 3 barras, você tem a pontuação igual a 2. Você fez 4 barras, você tem pontuação igual a 2,50. E assim sucessivamente até atingir o máximo de repetições, ou seja, 9 ou mais. Igual 9 repetições ou mais, que dá um total de 5 pontos. Então, na sua composição de notas, ou na sua composição de pontuação, você pode ter o mínimo, ou seja, 3 barras, como pode fazer 9 ou mais barras. A variação vai de 2 igual a 2 ou a 5 pontos. Então você tem essa possibilidade. O meu conselho, treina sempre para fazer o máximo de repetições possíveis no teste de barra, porque ele é o primeiro teste. E lembrando, você tem apenas uma tentativa. Você treinou e fez 5, mas chegou no dia do teste e fez 4, não tem outra opção para fazer, não tem uma outra tentativa para tentar melhorar a sua performance. Então, é tudo ou nada na sua primeira tentativa. Treinou para fazer 5 barras, ou treinou para fazer 9 barras, que eu sempre aconselho fazer um máximo de repetições, faça tudo de uma vez, ou seja, tenta realizar todo o teu empenho, toda a tua dedicação ao treinamento, coloque toda essa dedicação em treinamento em loco, ou seja, na hora ali, para fazer 9 barras ou mais, porque daí você vai somar 5 pontos, você já garante o máximo de pontuação nesse primeiro teste, que é muito importante. Voltando então à execução do teste, o edital, ele prevê que você realize esse movimento de forma contínua, ou seja, dinâmica. Você precisa estar na posição com os cotovelos estendidos, com a empunhadura pronada e ao comando da banca, ou seja, prepara, vai ou em posição iniciar, você deve executar, ou seja, elevar o seu corpo superando a altura da barra com o queixo, ou seja, você deve ultrapassar o queixo da barra. Quando você ultrapassa o queixo da barra, você não completou uma repetição, você apenas realizou um procedimento previsto no edital. Quando você retorna à posição inicial com os 2 cotovelos estendidos, aí sim você completou uma repetição. O que você não pode fazer é deixar o cotovelo semiflexionado na hora de voltar à posição inicial, ou quando você atingir aquela posição ultrapassando a barra, você apoiar o seu queixo na barra. Se você apoia o queixo na barra, o edital é bem claro que ele não vai contar o número de repetições ou a repetição que você executou. Faz sentido, né? Porque daí você vai estar obtendo alguma vantagem ao apoiar o queixo na barra, seja ele por descansar ou simplesmente por não conseguir fazer a repetição correta. Então, cotovelos estendidos, os dois cotovelos estendidos, passa o queixo da barra, volta à posição inicial e aí sim você conta uma repetição. A ideia é você ter esse movimento dinâmico, ou seja, repetir a primeira repetição, fazendo a segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Eu vou demonstrar para você aqui a execução clássica do teste de barra em pronação, ou seja, com a empunhadura pronada, como prevê o edital. Eu vou me dependurar na barra, eu vou utilizar uma escada primeiro, tá? Um banco, um suporte, uma escada.
para você atingir a posição inicial, ou seja, com a empunhadura correta e o corpo todo na vertical, sem estar em contato com o solo. Isso é muito importante também. Você não pode ter contato com o solo. Se por acaso você tiver contato com o solo dos seus pés, a banca permite você realizar uma pequena semiflexão do joelho para você não ter esse contato com o pé com o solo. Você não pode obter nenhum tipo de ajuda na execução do movimento, mas pode ter ajuda para atingir aquela posição, e a ajuda é dada pela escada. As barras que estão nas laterais assim, não podem ser utilizadas para você, vamos dizer assim, obter performance, obter desempenho, ou seja, você impulsionar nessas barras laterais para atingir a posição, a primeira posição, que é com os cotovelos, com o queixo sobre a barra, e logo depois retornando à posição com os dois cotovelos estendidos. Então você tem que ficar em completa suspensão na barra, se dependurar na barra e esperar o comando da banca para executar o movimento. Essa é a posição mais clássica que existe. E eu aconselho você sempre a treinar dessa forma. Quando for simular o teste, sempre treinar dessa forma, porque é importante você se aproximar cada vez mais da execução descrita no edital. Vamos lá então, vou mostrar para vocês agora a execução correta em pronação. Eu gosto de utilizar na empunhadura pronada a variação em forma de concha, ou seja, com o meu polegar próximo dos meus 4 dedos. Você pode utilizar até a outra variação, que é a variação que eu chamo de pinça ou da letra C, tá certo? Não há problema algum, porque você está mantendo a empunhadura em pronação, ou empunhadura pronada, ou pegada pronada, como prevê o próprio edital da Polícia Rodoviária Federal da PRF 2018. Vamos lá então? Vou demonstrar para vocês todo o procedimento de execução do teste de barra. Vamos lá. Então, eu peguei aqui uma escada, ela está posicionada atrás da barra. Essa barra aqui permite que eu fique em completa suspensão, sem tocar os meus pés no solo e sem tocar nessas duas barras laterais, que isso é muito importante também. A facilidade da escada, quando você for treinar, eu também acho que a banca vai utilizar esse tipo de material, esse tipo de suporte para você atingir uma posição, porque facilita para o candidato quando ele for segurar na barra. Se ele é mais alto, ele não vai precisar subir num degrau maior da escada, né? Se ele for mais baixo, ele pode subir até o último degrau e ficar na posição melhor. Mas se por acaso não tiver uma escada, tiver um banco, é o suficiente também para você atingir essa posição. Se você estiver treinando em casa e não tiver uma escada simples, se você tiver um suporte, mesmo que seja um banco, um step, ou empilhar, por exemplo, alguns tijolos, que é possível também fazer dessa forma, faz sentido, né? Você pode utilizar esse tipo de material para atingir a primeira posição, ou seja, ficar dependurado na barra e começar a executar o movimento, tá certo? Vamos lá então. Eu coloquei a escada aqui atrás, vou subir na escada. Ela não vai me atrapalhar na hora da execução. Eu subi até o segundo degrau, facilita para mim, né, por conta da minha altura, 1,75 m, 72 kg, é o suficiente para eu executar o movimento. Eu vou segurar a barra em pronação, lembrando que em pronação o dorso das mãos está voltado para o meu rosto, tudo bem? E é importante agora, na hora da empunhadura, na hora da pegada, largura dos braços, não muito aberta e nem muito fechada, aproximadamente largura dos meus ombros, que pode facilitar a execução do movimento. O edital não fala claramente isso, ou seja, tem que estar muito aberto, muito fechada, ele dá essa opção para você realizar o movimento, mas eu aconselho você a realizar a empunhadura pronada aproximadamente na largura dos ombros, onde você obtém a maior vantagem mecânica para executar esse teste de barra e executar, obviamente, o maior número de repetições. Então a banca vai dar o comando para você segurar na barra, ela pode falar em posição, você vai lá, segura na barra em pronação. A partir desse momento, você vai se suspender na barra, ou seja, você vai soltar o corpo à frente. Uma dica importante, não lance o seu corpo à frente, não faça um pêndulo para executar um movimento que vai te atrapalhar. O que você pode fazer? É igual mergulhador. Mergulhador não se lança à frente. Mergulhador dá um pequeno passo para baixo para ficar em suspensão e executar o movimento, tá certo? Ele não se lança à frente, ele segura, né? Ou seja, eu vou segurar em pronação, empunhar, vou dar um passo para baixo, seguro, ou seja, a banca já me deu a condição de em posição, e eu logo em seguida solto o outro pé e realizo o movimento de execução, ou seja, levando o meu corpo acima, tá certo? Então, a partir de agora eu vou fazer a execução correta do movimento, ou seja, a execução do teste de flexão de barra, teste dinâmico, sexo masculino, Polícia Rodoviária Federal 2018.
em posição. Iniciar. Passa o queixo da barra, volta à posição inicial com os cotovelos estendidos. Passa o queixo da barra, volta à posição inicial com os cotovelos estendidos. Passa o queixo da barra, volta à posição inicial com os dois cotovelos estendidos. Este é o número mínimo de repetições que você precisa fazer. 3 repetições no teste de barra dinâmico. Lembrando que você precisa estender os cotovelos e passar o queixo da barra. Eu vou repetir novamente a execução, realizando 3 vezes na barra. Em posição. Iniciar. Três repetições. Conclui 3 repetições. Lembrando, fechou a terceira repetição, o fiscal contou 3, se você treinou para 3, solta a barra e você finaliza o teste de flexão na barra ou teste de barra dinâmico. Lembrando que a banca é que vai te orientar a posição mais correta ou a forma de saída do teste barra. O importante é você somar mais pontos nesse início. Teste de flexão em barra para o sexo feminino no edital da Polícia Rodoviária 2018 é o teste clássico em suspensão na barra ou teste estático de barra. Como é que funciona esse teste? Ou para que ele serve na verdade? Ele quer medir a força estática de membros superiores e cintura escapular, ou seja, das tuas costas. Quanto tempo você fica em suspensão é o índice, ou seja, é o nível de força que você deve atingir, por exemplo. No edital da Polícia Rodoviária Federal desse ano, 2018, se você fizer, você candidato, se você fizer ou ficar em suspensão menos do que 10 segundos, você está eliminada, você está reprovada no concurso público. Então, a partir de 10 segundos, você começa a pontuar. Por exemplo, de 10 a 13 segundos em suspensão, você tem a pontuação igual a 2 pontos. De 13 a 16 segundos, você tem a pontuação de 2,50 pontos. E assim sucessivamente até chegar a 28 segundos em suspensão na barra. Maior ou igual a 28 segundos. Ah, mas eu fico 35 já. Ótimo, você já cumpriu com o que está previsto no edital e somou a pontuação igual a 5 pontos. Lembrando, você tem o mínimo 10 segundos a 13, que equivale a 2 pontos, e o máximo, que equivale a 5 pontos, maior ou igual a 28 segundos em suspensão na barra. Agora, como é que você vai ficar em suspensão na barra? Existem 2 formas de você ficar em suspensão, ou melhor dizendo, 2 tipos de empunhadura, a supinada e a pronada. A supinada é aquela com a palma da mão voltada para o seu rosto, muito utilizada em vários editais. Vários editais mesmo, inclusive o último edital da Polícia Federal permitiu usar a empunhadura supinada. Agora, no edital da Polícia Rodoviária Federal, você só poderá ficar em suspensão, candidato, se você utilizar a empunhadura pronada, ou seja, com o dorso das suas mãos voltados, ou seja, o dorso voltado para o seu rosto. Então você vai segurar a barra dessa forma, com o dorso das mãos, ou seja, as costas das suas mãos voltado para o seu rosto. Aí você vai me perguntar, isso é mais fácil ou mais difícil? Vai depender do tipo de treinamento que você for realizar. Se você está treinando só para o teste de barra com a empunhadura supinada, você vai ter que fazer uma adaptação urgente para o teste de barra em suspensão, em pronação, porque você tem pouco tempo até o dia da prova. Eu já falei em momentos anteriores que a prova, normalmente ela é realizada entre 30 e 45 dias depois, a prova física, o teste de aptidão física, o exame de capacidade física, é realizada em 30 e 45 dias após a prova objetiva e discursiva. Então você tem de hoje, mês de dezembro de 2018, até meados de março, pouco tempo a atingir o índice mínimo. Lembrando mais uma vez, não basta você atingir só o mínimo. Você precisa de uma pontuação ou de uma média dos 4 testes igual a 3 pontos. Então, se você faz 10 segundos na barra, você está fazendo o mínimo necessário, você está atingindo 2 pontos. Você precisa da média 3. Então já começa a pensar em melhorar a sua performance. Um ponto positivo nessa classe de tempo, ou seja, nesse intervalo de tempo, é a proximidade, né? Você tem de 10 a 13 segundos. Ou seja, em 3 segundos você pode melhorar muito
a sua performance e já passar para uma outra pontuação, ou seja, passou de 13 segundos, já está fazendo a pontuação igual a 3. Passou de 16 segundos, já está fazendo a pontuação, desculpa, 3 não, 2,50. Passou de 13 segundos a 16 segundos, 2,50. Acima de 16 segundos, 3 pontos. E assim sucessivamente até você chegar a 28 segundos em suspensão. Um ponto importante também desse edital. Você vai realizar o teste em suspensão na barra com a empunhadura pronada, mas vai iniciar o teste nessa posição, ou seja, a banca vai dar oportunidade para você chegar nessa posição. Você não vai precisar fazer uma flexão do corpo, do cotovelo, para chegar nessa posição e atingir essa posição em pronação, em suspensão. A banca vai te dar um apoio, uma escada ou um banco, para você já atingir essa posição em suspensão. Lembrando que a empunhadura é pronada. Então a banca te auxilia, te ajuda a chegar na empunhadura pronada, ou seja, na pegada pronada, com o queixo sobre a barra. E isso é muito importante, porque se você perde força ao longo do teste e começa a descer o corpo e o teu queixo encosta na barra, a banca vai suspender essa tentativa. Ela vai marcar o tempo, mas vai entender que você não tem mais força porque você encostou o queixo sobre a barra. Lembrando mais uma vez, você não tem duas tentativas para melhorar a performance, você tem apenas uma tentativa. Essa é a tentativa do tudo ou nada. Porque se você treinou para realizar 28 segundos e no dia da prova você fez 10 ou 11 segundos, você fez o mínimo, acabou. Acabou. Você não tem mais como pontuar mais nesse teste. Tem que pontuar agora num outro teste, num teste de impulsão horizontal, um teste de corrida e assim por diante. Então, esse teste é o primeiro que você vai enfrentar no dia. Concentre-se para realizar a melhor performance, o melhor desempenho. Você tem apenas, volto a falar, uma tentativa. Eu vou mostrar para vocês aqui a execução correta. O famoso teste estático de barra para o sexo feminino. Eu vou utilizar uma escada para atingir essa posição. Vou fazer a empunhadura pronada. Na empunhadura pronada, ela tem uma pequena variação. Eu gosto muito de falar sobre isso. Você pode utilizar a empunhadura pronada em forma de pinça, ou seja, igual a letra C, para segurar a barra, ou em forma de concha, colocando o seu polegar junto aos outros 4 dedos. Ou seja, você literalmente abraça a barra com o polegar em contato na parte de cima da barra, não em contato com a parte de baixo da barra. Isso pode ser muito simples, mas essa pequena variação em treinamento pode fazer uma grande diferença para você, se você treina em forma de pinça ou se você treina em forma de concha, mantendo sempre a empunhadura em pronação, ou seja, a empunhadura pronada com as costas das mãos voltados para o seu rosto, ou voltado exclusivamente para o seu rosto ou para o seu tórax, tá certo? A altura da barra, quando você for realizar o teste, a altura tem que estar próxima ao seu tórax, o queixo sobre a barra e a barra encostando no seu tórax. É uma dica importante que eu vou dar agora para você. Traz a barra, ao invés de você fazer força só para suspender o seu corpo, faz força o suficiente para você trazer a barra próximo ao seu tronco. Quando você trouxer a barra em direção ao seu tronco, você vai perceber que as suas costas vão começar a contrair, elas vão começar a atuar no movimento para facilitar a suspensão ou que você fique de forma estática na barra. Um outro ponto importante também é manter os 2 cotovelos próximos ao seu tronco, tá certo? Quando você faz a empunhadura, você traz a barra próxima ao seu tronco, ao seu tórax e mantém os 2 cotovelos próximos ao seu tronco. Por quê? Você vai estar fechando o movimento, você vai estar não abrindo, ou seja, você vai estar tendo maior vantagem mecânica ao executar esse tipo de movimento, e, na verdade, de forma estática, de forma suspensa. Lembrando que o tronco, ou seja, o teu tórax está em contato direto com a barra. E o seu queixo está onde? Não mais encostando, o queixo está acima da barra. Tudo bem? O edital também não fala se você pode levantar o quadril, tá certo? Levantar, flexionar o quadril, ou o tornozelo, ou o joelho. O que eu vou executar aqui é o corpo completamente na vertical, ou seja, uma posição mais conservadora possível, conforme a maioria dos editais prevê, conforme, na verdade, a banca olha com os olhos, ou seja, olha com aquela visão de avaliador na hora de execução do teste de barra ou do teste de suspensão na barra, tá certo? Vamos lá então, vou mostrar para vocês a execução do teste de flexão, o teste estático em suspensão na barra para o sexo feminino.
Eu vou usar aqui uma escada, simples uma escada. A banca pode usar essa escada, como pode utilizar um banco, ou como pode ter um suporte nas barras laterais também, para auxiliar você a chegar na posição em suspensão na barra. Tá certo? Eu coloquei a escada aqui porque facilita. Se você tem uma altura maior, você não vai precisar subir em vários degraus. Se você é mais baixa, você pode chegar até o último degrau da escada para executar o movimento. Ou seja, você tem que atingir a posição mais confortável possível para executar o teste de barra. E é isso que eu vou demonstrar para vocês. Ou seja, a posição mais confortável para mim e a posição mais confortável para você quando você estiver visualizando toda essa sequência aqui, o passo a passo do teste de barra. Então, vou subir na barra. Ó. No segundo degrau, eu não estou na posição correta, eu estou abaixo da barra. Então, eu vou subir no último degrau. Opa, esse último degrau da escada aqui facilitou para mim. Tá ótimo essa posição, porque quando eu fizer a empunhadura pronada, ou seja, deixei o dorso das mãos voltado para o meu rosto e utilizar a variação em concha, eu consigo deixar meu queixo sobre a barra. Deixando o queixo sobre a barra, eu consigo também deixar meus cotovelos próximos ao meu tronco. O próximo passo é esperar o comando da banca. Qual é o comando da banca? Em posição, iniciar. Quando ela falar em posição, você não vai dar um salto para frente, porque se você der um salto para frente, você vai começar a balançar. O que eu sugiro então para você? Fez a empunhadura, a partir de agora, quando você fizer a empunhadura, você já está fazendo força. Você não tem que esperar a banca dar o comando para você iniciar, você já está fazendo a força necessária, porque é sequencial, ela vai falar em posição, iniciar. Fez a empunhadura, trouxe o cotovelo para baixo, estou fazendo força, você não vai dar um salto para frente. Se você fizer um salto, der um salto para frente com os dois pés, você vai pendular. Vou mostrar para você aqui a variação negativa, ou seja, vou dar um salto, ó. Fica mais difícil para mim. Eu vou começar a pendular, vou começar a balançar. Isso não é legal, isso não é importante, porque eu não consigo mais ter controle sobre o meu corpo e vou ter que fazer muito mais força. Então o que eu sugiro? Fez a empunhadura correta, abraçou a barra, trouxe a barra até a linha, até próximo do seu tórax, tá certo? Os dois cotovelos próximos ao seu tronco, contraiu o abdômen para que eu não tenha esse pêndulo e eu não vou saltar, eu vou dar um passo para baixo. Só que quando eu der um passo para baixo, ou seja, colocar meu pé à frente, eu não vou cair, porque eu já estou fazendo força. Esse é um grande diferencial, porque se eu não estou fazendo força e der um passo para frente, ou um passo para baixo, colocar o meu pé para baixo, a tendência do meu corpo é para onde? Gravidade vai mandar ele para baixo, então eu vou baixar, eu vou cair. E eu não posso fazer isso daí, porque eu vou perder força e não vou estar atingindo a posição necessária, a posição inicial prevista no edital. Abraça a barra, empunhadura correta, pronada, cotovelos próximos ao tronco, traz a barra próximo ao seu tórax, não dou um passo para frente, não dou um passo grande, dou um passo para sair da posição com apoio, com suporte embaixo, a banca vai me dar esse suporte, e logo em seguida, estou fazendo força aqui, logo em seguida eu tiro outro pé, em posição, iniciar, aqui ó, a diferença, fico em suspensão na barra, cotovelo, queixo, esse é o ponto final. Se você atingiu a posição máxima, o tempo máximo, 28 segundos, a banca vai pedir para você descer. Se você não conseguir sustentar antes dos 28 segundos, fez lá 15, 20, 22 segundos, você vai descer e o teste é suspenso, é anotado o teu desempenho ali, a tua performance é anotada naquele momento ali. Lembrando, você tem apenas uma tentativa. Se você não atingir o índice previsto na primeira, ou seja, 10 segundos, aí sim a banca vai te dar a segunda. Mas se você quer obter a performance, faça tudo de uma vez, faça tudo na primeira tentativa, que é aquela que você precisa. É apenas essa que você tem, tá bom? O meu conselho final, ou minha dica final, é treinar de acordo com as regras do edital. Esquece a empunhadura supinada, vai para a empunhadura pronada, que é essa que vai ser realizada, é essa que vai ser, vamos dizer assim, exigida no dia do teste. Lembrando, a empunhadura pronada,
queixo sobre a barra, cotovelos próximos ao tronco. Não lança o corpo à frente para você não pendular, porque você vai ter que ter força onde? Força abdominal, tudo bem? Então você vai jogar esse abdominal, esse umbigo lá para trás, ou seja, vai contrair o abdômen, levantar o tórax e trazer a barra próximo ao seu tronco. Lembrando, o cotovelo está próximo ao meu tronco na lateral e a barra está encostando, sempre encostando aqui nesse ossinho que a gente tem aqui na frente, aqui bem próximo ao externo, no tórax, tá bom? Mantendo sempre a posição, porque você vai gerar cada vez mais força estática em suspensão para conseguir a maior pontuação possível, ou um número maior de tempo na barra, consequentemente a maior pontuação possível, tá bom? Espero que você entenda dessa parte aí, porque a partir de agora a gente vai passar para o segundo teste, que é o teste de impulsão horizontal. Só um pequeno detalhe, antes da gente ir para o próximo teste, para o teste de impulsão horizontal, eu queria frisar 2 pontos. O primeiro é na execução do teste de barra ainda, o teste em suspensão na barra. Quando você estiver em suspensão, não bloqueia a respiração. Você pode inspirar e expirar normalmente para controlar o seu corpo. E outro ponto que eu quero comentar é que nós temos um treinamento totalmente online e gratuito para você, candidata, que quer atingir o índice no teste de barra estático. Ele vai estar disponível para você acessar sem nenhum custo. Lá eu vou dar o passo a passo para você executar com total perfeição o teste de barra estática ou teste de barra em suspensão. Teste de impulsão horizontal vai ser realizado tanto para os homens quanto para as mulheres. Volto a falar, o que vai diferenciar para os homens e para as mulheres é apenas o índice mínimo e o índice máximo. Para os homens, o índice mínimo é de 2 metros e 1 centímetro. Para as mulheres é de 1 metro e 61 centímetros. Se você saltar menos do que isso daí, você não atingiu o mínimo, você tem a segunda tentativa. Para os homens, 2,01 é o mínimo, 2,31 ou maior que 2,31 é o máximo, ou seja, a pontuação máxima. Lembrando que todos os testes têm a pontuação mínima de 2 e a pontuação máxima é igual a 5 pontos. Para as mulheres, você saltou 1,61 m é o mínimo, 1,91 m é o máximo. Dentro dessa variação de 30 centímetros, você tem a pontuação que você deve saltar, ou seja, deve realizar o salto, conseguir o desempenho e deve fazer a projeção da pontuação necessária, tanto do mínimo quanto do máximo, saindo de 2 pontos, 2,5, 3 pontos, 3,5, 4 pontos, 4,5, 5 pontos. Finaliza aí, mesmo que você salte, no caso dos homens, saltar, por exemplo, 2,40, você vai somar 5 pontos. As mulheres, se você saltar 2 metros, 1,95 m, você vai receber 5 pontos. Então essa é a diferença principal, índice dos homens e índice das mulheres. Execução, protocolo de execução do teste de impulsão horizontal. Igual para o homem, igual para a mulher. O candidato, você deve se posicionar atrás de uma linha demarcatória, uma linha de aproximadamente 5 centímetros. Aqui no vídeo, essa linha vai ser, eu coloquei essa parte de concreto, tá mostrando para vocês aqui, é a parte de concreto onde eu não posso pisar. Essa é a linha divisória, essa é a linha, vamos dizer assim, de salto queimado. Se por acaso eu avançar meu pé em cima dessa linha na hora do salto, é considerado um salto queimado. Eu não consigo pontuar, eu não consigo obter performance. Lembrando que o salto horizontal ou impulsão horizontal, ele não é com progressão, ou seja, não é com deslocamento. Você deve posicionar os 2 pés paralelos atrás dessa linha de início, sem realizar movimento algum, ou seja, você vai estar parado, estático. Eu vou mostrar para você essa posição, numa superfície rígida, plana, de frente para uma caixa de areia. É o que está previsto no edital. Alguém pode imaginar assim, mas eu posso treinar o salto horizontal e a queda pode ser realizada numa superfície plana, rígida, sem ser caixa de areia? Pode, mas o teste vai ser realizado numa caixa de areia, ou seja, você vai se posicionar à frente dessa caixa com uma superfície plana e rígida, como eu estou demonstrando aqui no vídeo, 2 pés paralelos, atrás de uma linha de marcação, uma linha de início. Se por acaso eu avançar nessa linha para saltar, eu estou queimando o salto é considerado salto queimado. Se por um outro caso, na hora de realizar o meu salto, eu realizar o movimento com uma perna na frente da outra, ou seja, saltar com um pé depois o outro, também o salto é invalidado, uma tentativa inválida, você não pode fazer isso.
E deu certo a primeira parte, deu certo a impulsão, ou seja, você saiu com os 2 pés, fez a fase aérea. Quando você tocar no solo, tocar na caixa de areia e se por acaso der sequência ao movimento num rolamento para frente, também não é permitido você fazer isso aí. Então o que você deve fazer? Se posicionar atrás da linha de marcação. Essa linha, vamos dizer assim, a linha para você não queimar o salto, os 2 pés paralelos. O que é importante nos 2 pés paralelos? Não muito abertos e nem muito fechados, aproximadamente da largura do seu quadril. Você posiciona os seus 2 pés, olha para frente e espera o comando da banca examinadora. A banca examinadora vai dar o tempo necessário para você se aproximar da linha de saída e se posicionar corretamente, colocar os pés de forma correta. A partir desse momento você está livre para executar o salto horizontal ou a impulsão horizontal. E aqui eu vou te dar 3 dicas, como eu costumo fazer. Eu divido o salto ou impulsão horizontal em 3 fases. Isso é muito importante para você, porque quase ninguém fala dessa forma. A gente pensa que é simplesmente chegar na área de salto e realizar o movimento para frente. Qual é a ideia do salto? Não é levar o seu corpo uma distância horizontal, o mais longe possível da linha inicial? Não é essa a ideia do teste do salto? Não é o que você precisa fazer para obter maior performance, maior pontuação? Para você conseguir levar seu corpo lá, existe o que nós chamamos de centro de gravidade. Essa região aqui, ó, centro de gravidade do corpo, centro de gravidade corporal, centro de massa, melhor dizendo. O centro de massa do nosso corpo está bem próximo da cintura, da região do umbigo aqui. Então, o que eu preciso fazer é projetar esse meu centro de massa o mais longe possível. Não adianta eu colocar o meu pé lá na frente e o meu centro de massa lá atrás, porque eu vou desequilibrar e vou cair para trás. Ou não adianta eu tentar me impulsionar o meu corpo e não levar meu centro de massa para frente, ou seja, a região do quadril e da minha cintura, levando para frente. Como eu falei, eu divido em 3 fases. A primeira fase eu chamo de fase de impulsão. É aquela fase onde você precisa empurrar o solo e o solo te empurrar para frente. É como se fosse uma ação e reação. Você empurra o solo para baixo com uma força, ele obviamente vai empurrar você com uma força contrária com a mesma magnitude. Só que você não pode ir para cima, você precisa ir para onde? Para frente. E aí que entra a técnica do movimento. Quando você faz um movimento ou um contramovimento, uma flexão e depois uma extensão do seu joelho, você está induzindo, está mostrando para o seu corpo que você quer saltar para frente e você quer comprimir esse teu músculo como se fosse uma mola. Você empurra a mola para baixo e depois você salta com a máxima força possível. Força vezes velocidade, a gente chama isso de potência muscular. Então o teste de impulsão horizontal, você precisa de quê? Muita potência muscular. Se você faz isso mais rápido, com mais força, você tem mais potência. E a tendência é que você consiga atingir uma maior distância possível no teste de impulsão horizontal. Então, a primeira fase é a fase de impulsão horizontal, a fase de contato com o pé no solo e de impulsão, ou seja, de executar a força no solo para o solo te empurrar para frente. E para isso acontecer, normalmente, o que o candidato faz? O candidato deixa os braços sempre à frente. O que eu recomendo? Quando você for fazer esse movimento de impulsão, você inicia o seu corpo, o seu balanço, vamos dizer assim, com o braço atrás. Quando você inicia com o braço atrás, a tendência é quando você impulsionar, ou seja, quando você estender o joelho e o quadril, é que você joga o seu centro de massa junto com o seu braço à frente. Quando você joga o seu centro de massa com o seu braço à frente, você utiliza toda essa energia concentrada para frente. E é o que importa para você. Então a primeira fase é a fase de impulsão. É a fase de força necessária para você ir à frente. A fase de contramovimento. Movimento contra movimento. Movimento contra movimento. Impulsão do braço. Ou impulsão das pernas, jogando os braços ou levando os braços sempre à frente. E por que eu estou falando dos braços? Uma vez o braço à frente, moçada, ele não volta atrás. Porque se ele voltar atrás, eu vou estar bloqueando toda aquela energia que eu joguei para frente, toda aquela força que eu gerei para frente. Então, quando o meu braço foi à frente, eu vou entrar na segunda fase, que eu chamo de fase aérea. Quando você está na fase aérea, você não tem mais como fazer força alguma, porque já saiu o seu pé já saiu do contato com o solo. Essa fase aérea, eu costumo fazer a comparação igual ao avião. Quando o avião está decolando, o que ele faz com o trem de pouso? Ele recolhe o trem de pouso. O que você vai fazer? Você vai, ao sair do solo, recolher o trem de pouso. Como é que você recolhe o trem de pouso? Você levanta o joelho. Como é que você levanta o joelho? Flexionando o quadril. Você flexiona o quadril e levanta esse teu joelho. Porque quando você está na fase aérea, você tem que aproximar o seu trem de pouso do centro de massa,
para aproveitar toda essa dinâmica de voo que você tem até chegar em encostar os dois pés no solo. Então, primeira fase, impulsão, segunda fase, fase aérea, com recolhimento do trem de pouso, e a terceira e última fase, fase final, é o contato no pé com os dois pés no solo, ou a fase de aterrissagem. O que o avião faz quando está entrando em contato com o solo? Ele abaixa o trem de pouso. E o que você vai fazer com o seu corpo? Você vai abaixar o seu pé encostando os dois pés no solo. Só que para isso acontecer, você precisa estar com o seu centro de gravidade bem próximo do seu pé lá embaixo. Porque se você estiver muito na frente, o que vai acontecer quando você tocar no solo? O seu centro de massa está lá atrás e aí você vai desequilibrar. Então, quando você tocar no solo, a posição ideal é aquela posição grupada, como se você estivesse de cócoras, agachado, tocando os dois pés no solo e o centro de gravidade, o centro de massa, bem próximo do solo, bem próximo do seu joelho, bem próximo do seu quadril, como se tivesse uma posição bem grupada, bem fechada ali. Eu vou demonstrar para você a execução com essas três fases. Eu quero que você perceba a fase de impulsão, a fase aérea e a fase de toque do pé com o solo. Quando você tocar o pé no solo, o que você deve fazer? Conforme a banca prevê, sai para frente, não volta o pé, ou não volta andando até a linha de saída, porque você vai queimar ou você vai deixar a tentativa inválida. Então tocou no pé solo, sai para frente. Saindo para frente, não há problema algum, a banca vai lá e vai fazer a metragem necessária para o seu desempenho, para a sua performance. Vamos lá, vou fazer a execução do movimento. Teste flexão abdominal previsto no exame de capacidade física da Polícia Rodoviária Federal 2018. Esse teste ele vai ser utilizado tanto para os homens quanto para as mulheres. O que vai diferenciar, na verdade, é só a tabela de pontuação ou o índice previsto mínimo para cada um do sexo, masculino e feminino é a pontuação máxima ou o índice máximo para os homens e para as mulheres. Mas a forma de execução ou o protocolo do teste, a metodologia de aplicação do teste é a mesma, tá certo? Quais são os índices previstos para os homens e os índices previstos para as mulheres? Homens, vocês devem fazer 31 repetições mínimas até chegar a 55 repetições, que seria o número de repetições para atingir a pontuação máxima, 55 ou mais. Se você fizer 30 repetições, você não consegue atingir o mínimo. Se você não conseguiu atingir o mínimo, você tem uma segunda tentativa. Então, se você faz na primeira tentativa 30, vai para a segunda. Se você já fez 31 e interrompeu o teste, acabou, você não tem mais a segunda tentativa. Lembrando, o teste de flexão abdominal, ele dura apenas 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Não tem 58, 59, ele dura 60 segundos, exatamente 1 minuto, você precisa fazer o máximo de repetições possíveis. Então, o índice feminino, você vai fazer, ou a mulher vai fazer, a candidata vai fazer o mínimo de 25 repetições e vai chegar para atingir 2 pontos. E se fizer 24, não é o mínimo, 24 é a tentativa, a primeira tentativa não conseguiu atingir o mínimo necessário, vai para a segunda. E o máximo de repetições que você pode fazer é igual a 43 ou mais, atingindo aí 5 pontos. Lembrando, todos os testes têm uma pontuação. Não basta você tirar só o mínimo em cada um deles, você tem que tirar, ao final, tem um somatório de pontos que dá uma média igual a 3 pontos. Então, no teste abdominal, se por exemplo você fez o mínimo de 2 pontos e algum outro teste você fez o mínimo, você vai ter que fazer a composição de notas para atingir ao final pelo menos uma pontuação que seja igual, né, a média igual a 3 pontos no fechamento, tá certo? Vamos partir agora para a execução correta do teste abdominal. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal, nesse edital, ela inovou. Ela trouxe a execução do clássico teste de abdominal com uma pequena variação. E essa variação que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Ou seja, quando você fizer a flexão abdominal,
trouxer o seu tronco, ou seja, elevar o tronco, tirar as suas escápulas do solo e elevar o seu tronco até atingir a posição próxima ali de 90 graus, você vai ter que colocar, vai ter que encostar o seu braço na parte anterior da perna. Eles deixam bem claro isso daí, que essa parte anterior da perna é o joelho, ou seja, a patela, esse ossinho que a gente tem bem na frente do joelho. Então você vai ter que, todo momento que realizar a execução, o correto movimento, encostar o seu braço lá. Lembrando que para você encostar o braço, os dois braços, na verdade, você precisa tomar uma posição inicial. E qual é essa posição inicial? Você vai cruzar os braços, o braço direito vai encostar no ombro esquerdo e o braço esquerdo vai cruzar o tronco, encostar no ombro direito. Essa aqui é a sua posição inicial. Você pode até segurar para facilitar. Se por acaso você perder o contato dos braços com o seu ombro, a tentativa, ela não é, ou seja, a repetição não vai ser contada. Se você por acaso realizar um movimento de flexão, ou seja, de elevar o tronco, quando retornar, não encostar as escápulas, ou seja, esse osso que a gente tem nas costas, no solo, no colchonete ou no colchão, no material lá que vai permitir você encostar as suas costas no solo, não é contado. Então você tem que executar conforme a regra do edital, conforme o protocolo de execução perfeitamente. E é isso que a gente vai demonstrar a partir de agora. Vamos lá? Em posição, iniciar. Importante falar da execução desse teste que você precisa atingir uma posição inicial. E qual é? Encostando as escápulas no solo, ou seja, no colchonete. Se você atinge essa posição inicial, ou seja, de encosto das escápulas, das costas, você não precisa necessariamente encostar a sua cabeça lá atrás, ou seja, só suas costas ou aí é a escápula. Na hora de executar o movimento, na hora de realizar a flexão do movimento, ou seja, flexão abdominal, levar o seu corpo até uma posição quase que 90 graus, você deve encostar os seus cotovelos na parte anterior da perna, ou seja, a patela. Esse ossinho que a gente tem na frente da coxa, na frente da perna aqui, mais próximo da coxa, na frente da perna. E outro ponto importante é que para você atingir essa posição, você vai ter ajuda de um fiscal, de um outro avaliador, que vai segurar os seus dois pés na altura do seu tornozelo. Então ele vai fixar os seus dois pés no solo para que você consiga fazer esse movimento de flexão abdominal. Ou levar o teu tronco até uma posição, colocando os seus cotovelos, seu braço, encostando na frente da coxa, ou seja, na frente da perna, na sua patela, e retornando à posição inicial. Teste de corrida 12 minutos do Exame de Capacidade Física da Polícia Rodoviária Federal 2018. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o teste é o mesmo. Ou seja, você deverá correr ou andar numa pista de no mínimo 400, no mínimo não, até 400 metros, que o edital fala exatamente isso, pode ter até 400 metros. Você deverá correr ou andar, podendo até parar durante a execução do teste e completar uma distância mínima. Qual é a distância mínima para os homens hoje? 2.301 metros. Qual é a distância mínima para as mulheres? 2.001 metros. Se você fizer menos do que isso, você está eliminado. Lembrando que nesse teste, especificamente no teste corrida 12 minutos, você não tem segunda tentativa. Você só tem apenas uma tentativa para conseguir a distância mínima dos homens e para as mulheres. A diferença na pontuação, tanto dos homens quanto das mulheres, é de 600 metros, ou seja, um intervalo de 600 metros para você atingir o mínimo de 2 pontos e o máximo de 5 pontos. Por exemplo, você correu 2.301 metros. Se você correu essa distância até 2.400 metros, você tem pontuação igual a 2 pontos para os homens. Para as mulheres, 2.001 metros até 2.100 metros, a pontuação é igual a 2. Aí a cada 100 metros vai aumentando a pontuação em meio ponto, ou seja, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, até chegar
na pontuação igual a 5 pontos, ou seja, máximo pontuação. Para as mulheres, 2.601 metros, ou acima disso daí, você tem 5 pontos. E para os homens, acima, igual ou acima de 2.901 metros, você consegue atingir a pontuação máxima, ou seja, 5 pontos. O que é importante nesse teste, você não pode fazer, ou seja, de proibição. Você não pode, ao final do teste, quando você ouvir o apito final, na corrida de 12 minutos, você continuar andando para frente de forma progressiva ou regressiva, ou seja, você se deslocar, dar ou receber ajuda física durante a corrida de 12 minutos, ou simplesmente abandonar o teste. Se você abandona o teste, você está mostrando para o avaliador que você não está a fim de fazer ou que você interrompeu o teste por algum motivo que não quer obter a performance necessária, a performance desejada. Lembrando que esse teste ele é realizado numa pista em condições mínimas, né? O edital não prevê inclusive o piso. O que é condição mínima? É que tenha um piso plano, um piso rígido, que não seja fofo. Por exemplo, você não vai correr na areia. A banca não vai colocar você para correr numa caixa de areia ou num local que tenha uma irregularidade ou que tenha buraco na pista. Qualquer tipo de terreno que tenha esse tipo de situação, essa situação que vai prejudicar o candidato. Então, outro ponto também interessante, a banca diz que a pista deve ter no máximo 400 metros. Se todo mundo sabe que a pista oficial de atletismo tem 400 metros, porém, em algum local do Brasil que a banca for utilizar, pode ser que não tenha, utilizar a estrutura, pode ser que não tenha 400 metros. Então, ela deu essa margem de segurança para ela. Se você for realizar um teste na pista de 400 metros, você pode treinar com base no índice de 2.400 ou 2.300 para os homens, que é a pontuação igual a 2, ou 2.000 metros, 2.001 metros e 2.100 metros, que é a pontuação mínima para as mulheres. Você pode estabelecer os paces, ou os índices, ou os ritmos que você vai realizar na hora de treinar ou na hora de executar o teste de corrida 12 minutos. Por exemplo, se você for fazer, no caso dos homens, se você for fazer entre 2.300 e 2.400 metros, você vai correr, em média, numa pista de 400, entre 2 minutos e 2 minutos e 6 segundos de pace de média, ou seja, cada volta que você completar, você vai ter que fazer entre 2 minutos e 6 e 2 minutos para conseguir cumprir os 2.301 metros até 2.400. Para as mulheres já é um pouco diferente, o pace já é um pouquinho mais alto, um pouquinho maior. O pace ou ritmo que você deve correr na pista de 400 metros. Vamos lá, se você correr a 2.000 metros ou 2.001 metros, você vai fazer o pace igual a 2 minutos e 24 segundos de média. Se você fizer um pouquinho mais, fizer até 2.100 metros, você vai correr aproximadamente a 2 minutos e 18 segundos. Então, o intervalo é 2:18 a 2:24. 2 minutos e 18 segundos, 2 minutos e 24 segundos de média pace. Eu costumo falar o seguinte, esse é o pace médio, para você atingir o mínimo. Porém, esse médio vai ser a tua linha lá em cima, a tua linha final. Porque se você ultrapassar esse pace, no caso dos homens ou das mulheres, na volta seguinte você vai ter que compensar. Ou se você passar muito rápido nas voltas iniciais, você vai ter uma vantagem. Você só não pode, nas voltas posteriores, se você passou a primeira muito rápido ou a segunda muito rápido, extrapolar esse tempo limite médio aí. Então, utilize essa média como limite, como limítrofe, tempo limítrofe, para você conseguir executar de forma correta, de forma tranquila, o teste de corrida 12 minutos. E como é que você consegue melhorar, como é que você consegue trabalhar, como é que você consegue desenvolver o ritmo de corrida na pista, no teste de corrida 12 minutos? Obviamente treinando, mas treinando como? Existem duas possibilidades para você melhorar a sua passada, o seu movimento na corrida, aumentando ou a frequência de passadas ou a amplitude de passadas. E para isso existe um treinamento específico, que eu chamo de educativo de corrida, que é um treinamento que muitos chamam de acessório, mas eu coloco ele como um dos principais para você melhorar a técnica de corrida, melhorar a tua percepção corporal, a tua consciência corporal e conseguir desenvolver o ritmo adequado para a sua prova. Então, existem esses educativos. Eu vou demonstrar para vocês aqui 2 educativos muito simples para você melhorar tanto a frequência quanto a amplitude da passada. Lembrando que a corrida você tem uma fase aérea, ou seja, quando os teus 2 pés não estão em contato com o solo.
Então eu vou mostrar para você dois exemplos aqui rapidamente. Bom, se você toca com o pé, ou inicialmente com a parte de trás do pé, você geralmente está bloqueando a passada. E você tem a ideia de que você toca o pé no solo para frente, depois joga o restante do seu corpo, né, em continuidade com o pé para frente. E, na verdade, não acontece dessa forma. Na verdade, quando você sai da fase aérea e toca com o pé no solo, o seu corpo também está desequilibrando, o seu corpo também está indo em direção ao seu pé, que vai estar entrando em contato com o solo. Por exemplo, se eu vou tocar meu pé, estou na fase aérea, vou tocar meu pé no solo na frente, o que acontece com o meu corpo? Ele está se deslocando também na fase aérea. Ele não está parado na fase aérea e só meu tronco, ou só minhas pernas estão se movimentando. Então, eu saio da fase aérea, vou tocar o pé na frente, o que acontece com o meu tronco? Ele se desloca também. Ele está se deslocando junto. E quando ele se desloca junto, o que acontece com o contato do pé com o solo? Ele não bloqueia o movimento, ele não para o movimento e logo em seguida eu retomo o meu tronco à frente. Eu faço de forma contínua, de forma conjunta. A fase aérea, vou tocar o pé no solo, quando esse pé vai tocar no solo, não toco mais com o meu calcanhar, toco com metade do meu pé para frente, porque é mais fácil para o meu corpo se deslocar. Ó. Eu já saio para frente, eu já consigo dar movimento, eu já consigo dar sequência ao movimento. Então existem dois educativos que vão facilitar esse movimento, essa progressão da corrida, que é chamado de Anfersen e Skipping. O Anfersen é aquele momento que você faz elevando o calcanhar atrás. E o skipping é aquele movimento que você eleva um pouco mais o joelho à frente. Se eu for separar o movimento, tem a ver com a fase da passada, né? O contato pé do solo, fase aérea e novamente o contato pé do solo. Por quê? Eu levanto o meu calcanhar, ou seja, estou saindo do meu pé com o solo, levanto o meu calcanhar, faço a projeção do meu joelho, o meu joelho atinge uma posição um pouco mais acima, bem próximo, né, vamos dizer assim, da linha do quadril, e o meu tronco está indo para onde? Está indo para frente para ele tocar novamente o solo. Ou seja, é uma forma conjunta, uma forma harmônica, juntando tronco, quadril e os membros inferiores para você dar sequência no movimento. Então, o Anfersen é realizar aquele movimento de elevação do calcanhar e o Skipping é aquele movimento de você elevar o joelho à frente. Existe uma pequena variação do skipping, pode ser o skipping alto, pode ser o skipping mais baixo, tanto faz. O que você deve fazer é ter essa consciência do movimento, de que quando você tira o pé do solo, do seu calcanhar se levanta e logo em seguida o teu joelho ele é projetado à frente. Se você tem mais velocidade, ele vai um pouquinho mais à frente. Se você tem menos velocidade ou menos amplitude, ele vai um pouquinho mais abaixo da linha do quadril. E o meu pé, o que ele faz? Ao invés de atacar o meu pé no solo, o que ele faz? Ele vai para baixo e o meu quadril acompanha ele. Ou seja, meu quadril, o meu tronco acompanha a posição do pé de forma conjunta, porque meu corpo está indo para frente também. Então, meu pé saiu com o calcanhar, meu joelho foi à frente, ao invés de atacar o solo e impulsionar meu corpo, o que eu faço? Saiu o calcanhar do solo, ele foi à frente do joelho, o meu tronco se deslocou e bateu o pé no solo e eu continuo fazendo esse movimento de forma cíclica. Se você quer correr mais rápido, ou seja, quer realizar o ritmo, o pace de forma mais rápida, em menos tempo, você vai precisar treinar também esses educativos. Você vai, vamos dizer assim, automatizar o corpo a gerar esse tipo de movimento o mais rápido possível, melhorando a frequência e também melhorando a amplitude da passada. Espero que você tenha entendido essa parte que é essencial na corrida para você melhorar o pace, melhorar o ritmo. É claro que o treinamento intervalado, o treinamento contínuo, o treinamento de ritmo são essenciais, que formam a base do treinamento físico para você melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Mas se você não tiver essa consciência do movimento, não tiver uma técnica associada ao teste 12 minutos, você não vai conseguir melhorar a sua velocidade. E eu vou falar aqui para você, o teste de 12 minutos, você pode aprender a fazer esse teste. Você não precisa treinar para fazer uma prova de 5 km, você precisa treinar para fazer o teste de 12 minutos apenas. Ele é pequeno, ele é curto, ele é rápido. Então você precisa resistir o maior número de voltas numa determinada velocidade. E você deve treinar isso. Como é que você treina isso? Melhorando a consciência do movimento, melhorando a sua passada, melhorando a forma de você se relacionar a corrida e relacionar o seu corpo com a corrida e realizando um treinamento que a gente chama de treinamento tradicional, ou seja, com métodos de treinamento intervalado, métodos contínuos, métodos progressivos, métodos que utilizam treinamento de ritmo para você cada vez mais atingir a performance necessária. Tudo bem? Então, o teste de corrida 12 minutos é igual para os homens e igual para as mulheres. Você tem aí 600 metros de variação em relação à sua pontuação. O que eu aconselho é o último teste
Então, se você estiver treinando para executar 2.300 metros, e se por um acaso, que é o mínimo para os homens, ou 2.000 metros para as mulheres, se por acaso lá no início, no teste de barra, no teste de impulsão horizontal, ou no teste de abdominal, você não conseguir a pontuação necessária, você vai ter que tirar tudo na corrida. Então, a corrida é a chave para você fechar o teste de aptidão física ou exame de capacidade física da Polícia Rodoviária Federal. Então, não subestime esse teste. Ele vai ser o conclusivo, ele vai ser o momento final. E lá você vai ter que colocar à prova a sua capacidade cardiorrespiratória e a sua força muscular também. Porque você precisa dessa força muscular para gerar velocidade. Ou seja, força, velocidade e capacidade cardiorrespiratória. Treinando essas 3 valências físicas, além do ritmo associado à corrida, e aprender a fazer o teste de corrida 12 minutos é o essencial, é o fundamental para você fechar com chave de ouro. Espero que você tenha entendido todas as partes do teste de corrida 12 minutos e faça seu treinamento físico voltado exclusivamente para o teste, porque você não tem muito tempo até o dia da prova. Tudo bem? Espero você no nosso próximo encontro. Até logo!